Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 49. Eu quero ler com vocês o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Primeira informação: um jumento de ossos fortes, mas que está deitado entre as suas cargas. O versículo 15: e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de um tributo. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele está inserido num contexto onde Jacó, velho Jacó, já agora chamado de Israel, ele está se despedindo dos seus filhos. E parte dessa despedida, ele destina palavras proféticas sobre a vida de cada um. Mais tarde, todos os seus filhos serão trilhos. Mais tarde, toda aquela família terá uma descendência de milhares. Mas naquele momento é um pai falando com os seus filhos. E pais conhecem bem os seus filhos. Pais e mães sabem os temperamentos que cada filho tem, os hábitos de cada filho. E Jacó, conhecedor dos filhos que tinham, ele traz uma palavra sobre o futuro deles, mas conhecendo o presente de cada um. E muito da fala de Jacó tem a ver com a personalidade, a identidade de cada um dos seus rebentos. Talvez eu tenha uma ideia do que vocês vão se tornar. Então, dentro desse contexto, Jacó diz assim: Rúben é um turbilhão de água fervente, Simeão e Levi serão espadas de violência, Judá é um leãozinho, Zebulon é um porco para navios, Dan uma serpente no caminho, Gade é um perseguidor dos seus inimigos, Azer é um fabricante de pães, Naphtali é um antílope que salta com alegria, José é um ramo frutífero que cresceu para além dos muros, e Benjamim é um lobo que despedaça a sua presa. E para Issacar, ele diz: e você é um jumento de ossos fortes, mas que se deitou e aceitou sobre os seus ombros as cargas que lhe foram colocadas. A origem do nascimento de Issacar, registrada lá em Gênesis capítulo 30, do versículo 14 ao 18, é um recorte da história marcado por omissões e negligências. Jacó tinha duas esposas, nós conhecemos essa história, Raquel e Lia. Ele amava Raquel e desprezava Lia. Deus abriu a marca de Lia, e Lia dava filhos, e dava filhos, e dava filhos, e dava filhos. Jacó, em determinado dia, ia dormir na tenda de Raquel, e naquela noite, imagino eu que o céu tinha aberto uma bênção de fertilidade sobre a vida daquela família. Talvez fosse a noite que Raquel conceberia, mas pela manhã Raquel viu um dos filhos de Lia, chamado Rúben, vindo do campo com uma cestinha de frutas. Ela diz: eu quero essas frutas. E Lia fica brava, dizendo: Raquel, você quer tudo que é meu? Você quer o meu marido? Você quer as frutas que meu filho colheu no campo? E Raquel diz: vamos fazer um trato? Se eu ficar com essas frutas hoje, Jacó dorme na sua tenda. E talvez Raquel nem soubesse que ela estivesse abrindo mão de uma bênção que caiu sobre a tenda ao lado, porque naquela noite Lia engravidou e Issacar nasceu. Issacar nasce num contexto onde alguém, para ter a facilidade de algo momentâneo, talvez tivesse aberto mão de uma bênção futura. E quem sabe, ao longo da infância, Issacar foi o mais pacífico dos
dos irmãos, não queria briga com ninguém. Fico imaginando uma cena aqui, tá? Sei lá, uma briga entre Simeão e Levi, e eles vão discutir, e vão até Jacó, pai, e aí Issacar é a única testemunha, e Jacó diz: o que aconteceu, Levi? Aconteceu isso. E Issacar ia dizer: ele tem razão, pai. E aí o irmão do lado ia dizer: não, pai, foi assim. E aí Issacar: não, ele tem razão. Talvez Jacó vai dizer: mas os seus irmãos disseram coisas completamente diferentes um do outro, você deu razão para os dois. E ele ia dizer: pai, o senhor tem razão. Não queria briga, queria estar em paz com todo mundo, queria viver no politicamente correto, na segurança. Oh, irmãos, seria muito bom se nós pudéssemos viver a nossa vida sem nenhum tipo de confrontamento, sem nenhum tipo de conflito. A Bíblia nos orienta, ela nos incentiva a seguir a paz com todos, mas ela também diz que existe uma briga, uma luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é muito pior, é contra potestades, é contra principados. Gostando ou não, nós estamos numa briga constante. Cargas são colocadas sobre os nossos ombros todos os dias, e se a gente se acomodar a elas, nós vamos jogar fora toda a força, toda a graça, toda a misericórdia que vem do nosso Deus, e vamos sucumbir às mazelas que o mundo nos impõe. E ele vai impor. Vai ter batalha todo dia, vai ter palavra contrária todo dia. Não, a gente vive de confrontamento, a gente vive de questionamento, a gente vive de uma luta que não é nem externa, é interna, pastor. É o velho homem contra o novo homem, em conflito o tempo todo. E se a gente se acomodar ao fato de que existem batalhas que não dá para vencer, a gente vai dobrar os nossos joelhos com um jumento forte que aceita sobre si as cargas, esquecendo a força que tem. Ser confrontado é bom, te move, te leva para frente. Se você ler a sua Bíblia e não for confrontado, achar que está tudo bem, você está lendo a Bíblia errado. Você lê isso aqui e dói, machuca, confronta, questiona, você não gosta, você chora, você sangra, você tem vontade de rasgar a página e jogar fora. Mas você também é impelido a usar a força de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, levantar as cargas e seguir em frente, dizendo: eu vou ser melhor, eu vou melhorar, eu vou me corrigir, eu vou me consertar. Aleluia! Se você começa a orar só pedindo, você está orando errado. Oh, irmão, toda oração nossa, nem sempre é que a gente pega o microfone para fazer aqui na igreja, mas aquela do secreto, se ela não começar com me perdoa, com tem misericórdia de mim, está errado, porque nós somos pecadores. Se eu acordar me sentindo santo, eu estou vivendo errado. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me vejo pecador, mais eu me vejo miserável, mais em contraponto, mais eu entendo que eu sou dependente da graça e da misericórdia, mais eu aceito um abraço sem questionamento, mais eu aceito a graça sem querer fazer concessão, mais eu entendo o privilégio de estar sentado numa cadeira dessa, porque eu sei que neste momento aqui está se cumprindo a palavra de que Ele tirou lá do chão, do esterco, da calçada, e Ele nos colocou sentado entre príncipes e princesas de Deus. Glória!
gente é levado a viver batalhas no mundo físico, no mundo espiritual, dentro da mente, dentro do coração. E a gente não pode ser politicamente correto nessas horas. A gente não pode dizer que a guerra é para o outro. É para nós, irmão. Fomos chamados para um exército. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: ei, quem se alistou para a batalha, quem foi chamado para a batalha, não pode vestir roupa civil e ir para casa descansar, não. É linha de frente. A gente precisa estar na linha de frente. Mas o que Jacó está vendo sobre a vida de Issacar é omissão e negligência. Negligência, falta de apuro, de atenção, desleixo, desmanzelo, falta de cuidado. Omissão, ato ou efeito de não mencionar, de não dizer, de não escrever, de deixar de lado, de desprezar, de esquecer, de preterir. Alguma dessas atribuições você consegue encaixar nos requisitos de alguém que foi chamado para ser soldado de Cristo? Dá para deixar para amanhã? Urgência. Os sinais estão ficando diante dos nossos olhos. A gente não tem mais tempo. O mundo não tem mais tempo. Não dá para deixar para amanhã. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, eu chegava até aí numa demanda social. Ele tomava conhecimento de uma família que estava com, por exemplo, dificuldade de se alimentar, que não tinha alimento em casa. E até alguns irmãos são testemunhas disso, vocês viveram isso muitas vezes. Ele ligava para todo mundo e ele saía correndo para montar uma cesta básica às 10 horas da manhã. O pastor, você vai fazer isso agora? 10 horas da manhã, às vezes à noite. O pastor, você vai fazer isso 8 horas da noite. Ele dizia: quem tem fome, tem pressa. Eu preciso mover às 10 porque alguém precisa almoçar. Eu preciso me mover às 8, às 10 da noite porque alguém não pode dormir com fome. Não, como cristão, a gente tem que ter esse senso de urgência. Tem gente querendo, precisando da sua oração. Tem gente querendo, precisando do seu abraço. Tem gente querendo e precisando de uma ligação sua. E quem precisa de oração, quem pede oração, quem busca uma oração, é porque está angustiado. Não deixe para amanhã. Não se omita, não negligencie, porque às vezes o céu está aberto para derramar uma bênção. Mas a gente é o canal, a gente vai ser a transmissão entre céu e terra, e nós recolhemos a nossa mão. Nós deitamos sobre as nossas cargas. Eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou porque eu já fui ontem. Eu não vou porque o outro faz melhor. Se Deus trouxe a demanda até você, faça. Se Deus permitiu que essa carga fosse colocada sobre você, é porque antes Ele já te capacitou com uma força para você se levantar, mover essa carga e fazer em nome de Jesus alguma coisa diferente acontecer, seja na sua vida ou na vida de alguém. Quando a gente lê essas palavras, e às vezes a gente lê o texto isolado, parece que Jacó, ele está trazendo uma palavra quase que de maldição na vida de um filho. A gente aprende que nossas palavras têm poder para você abrir sua boca e abençoar alguém. E Jacó é o homem de Deus. Jacó viu o céu aberto, Jacó lutou com anjos, Jacó é espiritual, mas parece que ele está profetizando algo tão terrível sobre a descendência de Issacar, dizendo que eles vão se acostumar ao lugar comum. Eles vão possuir uma terra boa, mas só porque a terra é boa e é direito deles, mas eles não querem lutar com os inimigos.
pagar tributo, servir só para conviver em paz, para não conquistar. Ô irmão, vamos ver exemplo na terra prometida. Tem tribo que vai sair lutando com um gigante. Tem tribo que vai sair lutando com um exército 2 vezes maior. Mas Issacar vai ficar tranquilo, vamos dividir a terra. Você fica do lado de cá, eu fico do lado de cá, a terra é minha, mas você fica por aí, não vamos expulsar ninguém. E deixa eu dizer uma coisa: uma tribo que se acomoda e não luta para expulsar aquele que está indevidamente plantado na sua terra, é uma porta aberta, colocando em risco toda uma nação. A tribo de Issacar herdou um território fértil, viveram uma vida pacífica agrícola, mas era um território aberto, uma porta aberta, convidativa para qualquer invasão, porque eles não iam lutar, eles não iam ser barreira, eles não iam ser defesa. Quando Neemias foi reedificar os muros, ele chamou as famílias e disse assim: cada família vai construir os muros de frente à sua propriedade, porque se cada um fizer a sua parte, se cada um estabelecer a sua defesa, a gente termina essa obra e o inimigo não entra. Mas não, essa igreja precisa ter um muro construído, e Deus colocou vocês como portas e guardiões desse muro. E quando um se nega a esse trabalho, tem um ponto de fragilidade para o inimigo entrar. Lá na sua casa, na sua família, você é guardião, você é coluna, você é ferrolho, é você que protege, é você que blinda. Quem é espiritual é você. E se tu se nega a esse serviço, abre-se fenda no muro, abre-se porta no muro e o inimigo entra. Ah, mas eu não quero ser ferrolho, eu não quero ser esse muro, eu não quero ter que ser um porteiro, segurança. Você não escolheu, irmão. Você foi escolhido. Aleluia. Deus te levantou para fazer diferença nessa igreja, Deus te levantou para fazer diferença na sua família, Deus levantou você para fazer diferença lá no seu trabalho. Deus te deu sensibilidade espiritual para você chegar num lugar e sentir a opressão, e te deu a missão de orar e expulsar o mal em nome de Jesus, você gostando ou não. E quando você executa essa missão, não tem preço para pagar, tem dor para sentir. Mas Deus já te capacitou, Deus já te deu a força, porque o que Jacó de verdade estava profetizando sobre a vida de Issacar e sobre a descendência de Issacar, não era servidão, não era escravidão, não era omissão. Ele estava profetizando força, ele estava dizendo: Issacar, você é forte, se você quiser ninguém te para. Issacar, se você quiser ninguém te rende, se você quiser ninguém coloca fardos em você. Tu avança, tu rompe, tu continua, você só para se você quiser. É isso que Jacó profetizou, e é isso que Deus trouxe aqui para dizer para você: você só para se quiser, porque força para romper e ir além, Deus já te assegurou. Aleluia. A força a gente já tem, mas vamos usar? Esse é o ponto. E existem tantas formas de você usar essa força que Deus te deu nesse ambiente que a gente está. Tem tanto jeito, tanto jeito. A palavra que foi dada para ele era: você será forte. E conforme os anos foram passando, Deus honrou essa palavra. Quando a gente fala dos filhos de Jacó e das tribos de Israel, às vezes a gente não se lembra de Issacar. A gente se lembra de Simeão, a gente se lembra de Judá, a gente se lembra de Manassés. Mas Issacar,
do momento em que saiu do Egito até o momento que entrou na terra prometida, sempre foi a quarta maior entre todas as tribos. A quarta das 12, ela era a quarta em força. Do trajeto entre o Egito e Canaã, caminhando no deserto, eles cresceram 15%, pastor. Era uma tribo que crescia num cenário desfavorável, andando no deserto, e eles cresceram. Deus honrou a sua palavra: vocês serão fortes. Eu estou garantindo a vocês força. Mas o que vocês vão fazer com essa força é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma descendência. Eu tenho certeza que talvez você já tenha feito esse tipo de oração, dizendo assim: Deus, eu não aguento mais um dia. Se o Senhor não fizer algo nesse sentido, eu não aguento mais. Para mim acaba aqui, acaba agora. E se você está com esse tipo de pensamento, eu tenho duas verdades para te dizer. A primeira delas é: se realmente for verdade que você não aguenta mais, que se Deus não fizer hoje, você não chega amanhã, pode ter certeza que Deus vai fazer. Porque Deus não vai permitir que ninguém seja tentado, provado além do que consegue suportar. E se Deus sabe que você chegou no seu limite, que você não consegue dar um passo mais, que você não consegue abrir a próxima porta, eu tenho certeza absoluta que Ele vai vir e vai fazer. Mas pastor, e se Ele não fizer? Aí vem a segunda verdade: se Ele não fizer, é porque você aguenta sim. Se Ele não fizer, é porque você dá conta do próximo passo sim. Se Ele não fizer, é porque você consegue abrir a próxima porta sim. Deus sabe a sua estrutura. Deus conhece que somos pó, mas como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Deus sabe a hora de intervir, e Deus sabe a hora de permitir. E se Ele não interviu, Ele está permitindo. Então continua, porque você ainda tem força, ainda tem alguma coisa aí. Aleluia. Não baixa, não curva. Pois bem, eu quero ir para a reta final dessa mensagem, porque houve um outro homem que também declarou palavras sobre Issacar, não mais como um filho, mas como uma tribo. O nome desse homem era Moisés. E ele olhou para a tribo de Issacar e disse: futuras potências marítimas serão Issacar e Zebulon. Issacar recolherá muitos tesouros das suas praias. O seu território será santuário de adoração. E na sua terra, ofertas de justiças serão entregues ao Senhor. Você vai ouvir palavras e palavras e palavras e palavras, para o bem e para o mal. Deus às vezes vai te consolar, Deus às vezes vai puxar a sua orelha. E quando Deus te consolar, lembra que Ele te ama, e quando Ele puxar a sua orelha, lembra que Ele te ama mais ainda. Às vezes Ele vai te pegar no colo, às vezes Ele vai te dar palmada. Às vezes você que canta vai ouvir: que louvor abençoado hoje. E às vezes você vai ouvir: nossa, hoje deu tudo ruim, Senhor. Às vezes quando você prega, alguém vai dizer: que palavra abençoada. Ou às vezes você vai ouvir: nossa, você se enrolou tudo, eu não entendi nada do Senhor. Você vai ser elogiado, você vai ser criticado. Vão dizer bênçãos sobre você, vão dizer maldições sobre a sua vida. Irmão, Deus te leva a uma divisória. Às vezes Deus te coloca no meio e te dá dois caminhos e fala: se você seguir por aqui, bendito vai ser a sua casa, bendito vai ser o seu cesto, bendito vai ser a sua amassadeira, os inimigos vão fugir de você.
Mas se você for por aqui, maldita será a sua casa, maldita será a sua descendência, os inimigos te engolirão. Palavras serão ditas sobre você. O que é que você vai fazer com as palavras? O que você vai acreditar? O que você vai trazer como lição e aprendizado para a sua vida? O que vai te edificar? Às vezes um elogio te derruba, porque seu ego sobe. E uma crítica te edifica, porque você busca aprimoramento. O que você vai fazer com as palavras que são ditas? Issacar tem uma palavra: você é forte, mas você é acomodado. A Bíblia King James diz: você é um jumento forte e perseverante. E agora, Moisés dizia: eu olho para vocês e vejo generosidade. E Deus vai usar essa generosidade. No território de vocês haverão cidades para receber quem precisa. No território de vocês, pessoas subirão para ofertar no Senhor. Irmão, e por mais que, historicamente falando, acredite-se a Issacar como uma tribo mais do que pacífica, uma tribo acomodada, uma tribo passiva, uma tribo que fugia das responsabilidades de conquistas que lhe pertenciam. Houveram momentos na história em que a tribo de Issacar foi marcada por pessoas que olharam em volta e disseram: por mais que todo mundo esteja fazendo igual, nós vamos fazer diferente. Por mais que todo mundo aqui esteja indo, se arrastando a passos lentos e demorados, eu vou correr. Josué capítulo 21, versículo 6 dá uma lista de cidades que foram doadas aos levitas, e muitas dessas cidades estavam no território de Issacar. Levitas eram aqueles que serviam a Deus, eles não trabalhavam, eles viviam da bênção. E Deus usa a tribo de Issacar para abençoar os seus trabalhadores. Irmão, às vezes você não prega, às vezes você não ministra louvor, às vezes você não tem a facilidade do evangelismo pessoal, mas você está aqui orando por quem faz. Você está aqui contribuindo para a obra não parar. Nunca conseguiu ir para o campo missionário, mas está sempre mandando uma oferta para alguém que está em missão. Tem gente fazendo a obra, e através da ferramenta que Deus deu, da sua eloquência, da sua palavra, do seu louvor, está ganhando pessoas para Jesus. Mas tem alguns issacaritas que não conseguem fazer isso, mas eles estão aqui no fronte, na retaguarda, cobrindo a vida dos trabalhadores de oração. E quando você abençoa alguém que é abençoador, você pode ter certeza que a mesma bênção que Deus derrama aqui, Ele vai derramar aqui também. Tem galardão para todo mundo. Glória. Eu ouvi uma história sobre dois jovens de 14 anos que chegam na porta de uma igreja, e aquela igreja estava abarrotada, muito cheia. E eles queriam ficar perto um do outro porque eles estavam tímidos de entrar naquele grupo. E eles decidem ir embora, porque não tem lugar, não tem espaço. E aí vem um diácono, eu não sei o nome dele, mas é um diácono. Ele não está pregando, ele não está cantando, ele está na porta servindo, ele é um diácono. Ele corre atrás daqueles dois rapazes, ele arruma um lugarzinho para eles dentro do templo, e aqueles dois meninos de 14 anos assistem o culto, são tocados pelo Espírito Santo, e na hora do apelo eles levantam a sua mão e vêm para o altar. O nome de um deles era Billy Graham. Ô irmão, para cada alma que Billy Graham ganhou, a coroa daquele diácono recebeu uma pedrinha, porque quando você abençoa os abençoadores, você é abençoado ao quadrado. É exponencial. 1 Reis, capítulo 4, fala que nos dias de Salomão, os issacaritas, eles ofereciam um quinhão anual para sustentar o palácio do rei.
generosos para com o reino e para com o rei. Seu coração tem sido generoso para com o rei, para com a casa do rei, para com as coisas do rei? E para finalizar, Juízes capítulo 5, versículo 15, é parte do cântico de uma juíza chamada Débora, que conquistou uma grande vitória. Os israelitas sendo massacrados, e Deus dá uma vitória grande para Débora, junto com Baraque, e no seu campo, ela diz: também os principais de Issacar foram comigo, e como Issacar, Baraque também foi comigo. Eles não gostavam de guerra, mas na hora que precisou, conta comigo. Eu pago para entrar numa briga, mas se a briga vale a pena, vai dar trabalho de tirar dela. É contra quem? É contra sírios? Ah, é contra Cícera? É contra aqueles que oprimem o meu povo? Débora, conta comigo, eu vou subir com você. Agora, para mim, o mais bonito da vida de Issacar é nos dias de Davi. Crônicas 12, Davi está fazendo uma lista sobre soldados, pessoas que ofereceram as suas expertises. Então, alguns vão ser louvados pelo manejo da espada, outros vão ser louvados pelo uso do escudo. E Davi diz: eu também quero destacar os homens de Issacar, que dominavam a ciência do tempo e ditavam para nós o ritmo das batalhas. Aleluia, glória a Deus. Não, ninguém se movia sem olhar para eles, nem o rei, porque no reino de Deus a gente precisa de força. Só que a força tem dia que ela falha e a gente se sente fraco. No reino de Deus a gente sorri, mas tem dia que a gente chora. No reino de Deus a gente prega sobre cura, mas tem dia que a gente está doente. No reino de Deus a gente prega sobre a vida, mas tem períodos que a gente tem que enfrentar o mundo. No reino de Deus a gente canta, mas tem dia que a voz falha, a gente está rouco. A gente prega, mas tem dia que a mensagem não vem. A gente pastoreia, mas tem dia que dá vontade de deixar um cajado para outro. O que nunca muda no reino? Constância. Constância. Nem sempre eu estou no meu melhor dia, mas não é todo dia que eu estou no meu pior momento. Eu estou constante. Na média eu não paro. Bom, o que eu vi de mulheres de cabelinho branco, pirotinho, coquinho, que eu nunca vi pegando o microfone na mão, mas era quarta, sábado, domingo, oração de manhã, oração de tarde, culto de ensino, culto da palavra, e elas estavam lá, constância. Chuva, tempestade, podia estar caindo, o mundo estava lá. Gente, jovens, a gente apontava o dedo e falava: dá trabalho. E quando vinha uma campanha de oração, do primeiro ao último dia, estavam lá. Coisas que muitas vezes a gente no altar não conseguia manter, porque o reino precisa dos constantes. O reino precisa daqueles que aparecem para ser herói. O reino precisa daqueles que aparecem para resolver. O reino precisa daqueles que parecem com uma palavra poderosa de tremer a estrutura. Mas o reino vive daqueles que estão ali sempre, constante, sendo coluna, sendo alicerce. É eles que mantêm o ritmo da batalha. Às vezes o valente cai, mas quem está ditando o ritmo continua dizendo: marcha, 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 marcha. Deus vai levantar outro. Marcha, marcha, marcha. O exército não para. Para cada um que cair, Deus vai levantar mais alguém. Mas nós precisamos continuar. Nem sempre é sobre a força que eu sei que eu tenho, porque é Deus quem me dá. Não é minha, é de Deus.
eu digo que eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Mas é sobre a minha constância, sobre eu não parar, mesmo tendo vontade de parar, mesmo sentindo que existem motivos para parar, eu continuo. Eu me lembro das palavras que foram proferidas sobre mim e a mim. E eu escolho quais vão me levar para frente. E eu descarto no lixo aquelas que não vieram de bocas alinhadas com Deus, alinhadas com o céu. Eu não paro. Eu prossigo. E eu estou doente, mas eu continuo falando que Jesus cura, porque eu sei que Ele cura. E eu estou triste, mas eu continuo pregando que Jesus é minha alegria, porque eu sei que Ele é. Eu estou sendo injustiçado, mas eu continuo pregando que amanhã vai nascer o sol da justiça. Eu às vezes estou passando necessidade, mas eu continuo pregando sobre o Deus da provisão. Constância. Amanhã vai ser melhor em nome de Jesus. E se não for, vai ser depois de amanhã. E se não for, vai ser a semana que vem. E se não for, vai ser daqui um mês. Isso é uma palavra profética. Porque uma hora dessa, Jesus vai vir. E aí vai ser melhor. Vai ser fantástico. Vai ser incrível. Não consigo imaginar um futuro melhor. Então a gente fica nessa constância, porque a gente sabe que Ele vem. Então em algum momento, aqui ou lá, agora ou no porvir, vai ser melhor. Você crê nisso? Estou de pé.